Sejam bem-vindos a mais um episódio do YCast. Hoje estamos na terceira temporada da temporada cuja temática é a produtividade para empreendedores, né, com aplicações do Neurobrand. Então, no episódio de hoje vamos falar sobre produtividade de elite para empreendedores. E aí, será que é o seu caso? Tá? Então vamos lá, gente. O que acontece? Já expliquei a vocês no primeiro episódio o que é produtividade. Semana passada falamos de alguns aspectos super relevantes para montarmos uma produtividade adequada. E hoje agora a gente vai falar o que é, né, o puro ouro de uma produtividade de elite para quem tem aquele perfil empreendedor, que gosta de ter novas ideias, como eu já falei a vocês também aqui em outros episódios do YCast, sobre o que é ser empreendedor de fato. Então, o ponto é o seguinte, tá? Vou contar um pouco para vocês sobre a minha história, porque é daí onde surge toda esse meu know-how sobre ser produtiva, sobre não ser produtiva, que aí vai ajudando vocês. Então, é o seguinte, principalmente na época de escola, faculdade, né, eu percebia que eu via as pessoas estudando muito. E essas pessoas, elas passavam horas estudando, ficavam muito ali focados naquele tempo. Tipo, uma pessoa me dizia que estudar, algum colega assim de faculdade, me dizia que levava 4 horas estudando. Eu ficava, mas gente, como é que essa pessoa consegue ficar 4 horas estudando? Eu não consigo ficar nem 1 hora. Meia hora de estudo seguido pra mim já era assim uma coisa muito surreal, sabe? Então eu me sentia mal. A real é essa. Me sentia mal porque eu não tinha essa concentração que as pessoas tinham. Não entendia o porquê, né? Nunca fui diagnosticada com nada assim, por exemplo, TDAH, que é o que de fato algumas pessoas têm mais dificuldade de concentração. Enfim, nunca tive um diagnóstico nesse sentido. E então, por que eu não conseguia focar se todo mundo conseguia ficar estudando, né? E aí eu lembro bem que até na época de escola, que a gente tinha prova quase todo sábado, eram 3 disciplinas diferentes. Por exemplo, História, Geografia e, sei lá, Biologia. Não lembro se era exatamente essas 3, mas eu lembro bem que História e Geografia era no mesmo dia, não lembro qual era a terceira disciplina que tinha junto com essas. E aí, gente, eu fazia uma dinâmica na cabeça, porque assim, né, se eu tinha 3 provas na mesma semana, de conteúdos diferentes, eu criei uma lógica que cada dia da semana eu estudava um assunto e ainda tentava determinar o número de páginas. Por exemplo, na segunda-feira eu ia estudar 40 páginas do livro de História, na terça-feira eu ia estudar 30 páginas do livro de Geografia e na quarta eu iria estudar 20 páginas de Biologia. Quinta e sexta eu dividiria pra, revisar aqueles assuntos, né, ou estudar o que faltasse. Eu nunca conseguia estudar as 40 páginas. Isso era incrível. Não conseguia ler 40 páginas. É óbvio, gente, é muito difícil, assim, né? Principalmente dos assuntos mais densos. E se você tem um tempo de estudo de qualidade, você lê 40 páginas numa tarde. E aí eu tô falando de um turno, né? Talvez 3 horas, 4 horas. Se fosse um livro, romance, ler 40 páginas, é possível, óbvio, mas eu estou falando dentro das minhas condições. 40 páginas era uma coisa surreal, eu não lia, gente, eu nunca li, eram metas inatingíveis. Então, eu cresci com aquela ideia de que eu não conseguia atingir as metas, porque, era óbvio, se eu não conseguia ficar meia hora sentada estudando, como é que eu ia colocar que eu tinha que ler 40 páginas de uma vez? Não faz sentido, né? Concorda comigo? Então, eu estabelecia metas que eram inatingíveis. Então, concluí o ensino médio sempre nessa ideia de que eu não conseguia estudar, que eu não era capaz, que apesar de que eu não tinha notas baixas, eu era uma aluna com notas 8, 9, alguma disciplina eu tirava um pouquinho menos. Mas, assim, de alguma forma dava certo. Mas por que dava certo? Porque eu trabalhava com foco total. E onde é que eu descobri o meu foco total? Eu falei disso pra vocês no episódio anterior. O meu foco total era em aulas. Então, eu ia para as aulas de revisão, anotava absolutamente tudo que os professores falavam e daí vinha o meu conhecimento, e não da leitura de livros, dos livros didáticos. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque aí eu já adentro em uma questão chamada estilos de comunicação, que nós temos 4 estilos de comunicação
que é o chamado sistema VARC, tá? Ou VAC em português, que é visual, auditivo, leitura escrita e o sinestésico, né? O VARC seria visual, do inglês, tá? Visual, auditive, R de read writing, ou seja, leitura escrita, e o K de kinestésico, que seria sinestésico em português, mas o sinestésico com C mesmo, tá? Tem sinestésico com S, mas o sinestésico com C no sentido de movimento do tato. Então, que é em relação aos sentidos, né? E aí, quando... Isso eu fui entender milhares de anos depois, né? Muitos anos depois, que aí o meu estilo de aprendizagem, o meu estilo de comunicação, ele, na verdade, não se dava muito nessa questão da leitura da forma como eu fazia. E sim o foco total em ser mais auditiva numa sala de aula, ou visual, porque tinha o visual ali da sala de aula, onde eu iria prestar bastante atenção e daí anotar. E essa é uma maneira que eu encontrei de começar a lidar com a minha, teoricamente era uma falta de produtividade, né? Porque eu não conseguia dar conta das atividades que eu tinha. E naquele momento, eu comecei a me organizar. Então, eu segui um método muito próprio na faculdade. E aí, uma coisa que mudou de fato a minha vida, gente, foi quando eu comecei a fazer o curso de consultoria de imagem. E aí, eu entendi uma coisinha simples, mas que faz toda a diferença na nossa vida. E é o que faz as pessoas terem a produtividade de elite delas. Né? Aquelas pessoas que vocês veem como pessoas extremamente produtivas, é porque elas entenderam isso e elas aplicam isso que eu vou contar para vocês agora na vida delas no dia a dia. E a partir dessa questão, elas se organizam com base nisso. O que é isso? Eu descobri que existem os temperamentos. E eles são 4 temperamentos, que são... o que é temperamento, tá? Temperamento é uma teoria de Hipócrates, que vem da teoria dos humores. Ele descobriu que nós tínhamos 4 temperamentos no corpo que se associavam a alguns órgãos e a forma como os órgãos funcionavam, e até mesmo o sangue era bombeado pelo nosso corpo a partir desses temperamentos. Não vou adentrar na parte técnica, mas então vamos falar do que são de fato, quais são esses temperamentos. Então eu descobri, quando eu fiz o curso de consultoria de imagem, que nós temos 4 temperamentos. São eles sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. E aí, gente, eu descobri que eu sou uma pessoa sanguínea. O que é uma pessoa sanguínea? O sanguíneo é uma pessoa que é mais comunicativa, é uma pessoa que é naturalmente desorganizada, é uma pessoa que fala muito, gesticula muito, ela é expansiva, extrovertida. E o lado negativo de ser... Não gosta de rotina, né? Então tá sempre procurando algo novo. E o lado negativo de ser sanguíneo é justamente que, por não gostar de rotina e estar sempre em busca de algo novo, tem uma séria dificuldade em manter a constância naquilo que se propõe a fazer. Então, por isso que eu tinha tanta dificuldade, gente, de parar para estudar as 4 horas por dia na minha época de ensino médio lá nos livros, enquanto eu via meus colegas fazendo isso. E aí, como são os outros temperamentos, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, inclusive, me dizerem aqui se vocês se identificam com algum. Então, coléricos são pessoas extremamente decididas, têm muito foco, quando querem algo, correm atrás daquilo que desejam, e tendem a transmitir uma certa imponência, são líderes naturais. E o lado negativo de ser colérico é que podem ser muito autoritários, imponentes demais, a ponto de ser arrogante. O melancólico são pessoas perfeccionistas que refletem muito sobre o que querem executar, são extremamente criativos. E aí a gente tem 2 tipos de melancólico: o inclinado para o lado científico, que normalmente são pessoas que trabalham na área de tecnologia, de ciências, de dados, ou o melancólico para o lado mais artístico, que aí são artistas mesmo, pintores, cantores, enfim. E o lado negativo de ser melancólico, quando o melancólico está muito alto, o nível do melancólico está muito alto, porque por que eu tô falando do nível? Todos os temperamentos têm os pontos positivos e o que a gente chama de pontos a melhorar, que são pontos que, se estiverem elevados demais, a tendência é a gente atrapalhar em algumas coisas na nossa rotina. Então, o melancólico, quando ele está com os pontos a melhorar, os pontos negativos muito altos, eles tendem a ser muito perfeccionistas, no sentido até de ser paralisante. Então, são pessoas que vão se cobrar demais, e isso gera aquela autocobrança exacerbada, né? Chegando realmente a levar para uma certa melancolia, de certa maneira.
Já o fleumático são pessoas extremamente amigáveis, são pessoas que transmitem muita confiança, tem um lado espiritual, assim, né? Não necessariamente que são espirituais, mas elas transmitem essa questão da espiritualidade. É uma pessoa que conseguem fazer amigos com muita facilidade, são diplomatas, pacíficos, e quando se é fleumático muito em excesso, a parte negativa, é que são extremamente planejadores, a ponto de ser paralisantes também. Então são pessoas que vão ficar só planejando, mas sem executar aquelas tarefas. Ai, Janile, mas pra que eu preciso saber meu temperamento para saber da produtividade? Gente, se eu sei, e aí dando meu exemplo, que eu sou sanguínea, que eu sou bagunceira natural, que eu tenho extrema dificuldade de me organizar e manter constância em algo, eu vou desenvolver meu próprio método, eu vou ver qual é a minha melhor maneira de me organizar dentro disso. Justamente por eu ser extremamente bagunçada, é que eu desenvolvo tantas maneiras de me organizar. Porque quando eu estou muito bagunçada, eu não funciono. A bagunça fica ali, ela existe e eu vou procrastinar. A minha preguiça vai falar mais alto. Eu vou querer deixar as coisas para depois. Então, se eu consigo me organizar através do método que eu desenvolvi, eu vou conseguir uns resultados melhores. E isso para mim, gente, foi a salvação. Por quê? Porque os grandes gurus falam que se a gente quer alcançar sucesso na vida, a gente precisa trabalhar enquanto eles dormem, acordar às 5 da manhã, fazer um monte de coisa pela manhã para depois processar. E esse era o grande lema da minha vida, inclusive, porque eu até acordo muito cedo, mas eu gosto de fazer as coisas com calma quando eu acordo. Eu não gosto de sair correndo para ir trabalhar, para ir no médico, para ir dar aula. É uma coisa assim que me tira muito da minha rotina, mas não é porque eu gosto de dormir até mais tarde, e sim porque eu gosto de fazer as coisas com calma quando eu acordo. Então, qual é a solução que eu encontro para isso? Poxa, então eu vou trabalhar mais à noite, vou trabalhar mais pela tarde. E é uma forma da gente encontrar o nosso formato de produtividade. Um planejador, por exemplo, ele já é planejador natural, só que ele precisa de mais ação para colocar em prática aquilo que ele está pensando. O colérico também já é uma pessoa muito ativa, muito proativa. Colérico, inclusive, é muito sinônimo de proatividade. Então ele já vai atrás do que ele quer, mas ele é muito voltado para a execução, talvez não planeje tanto antes de agir, e aí possa sair executando as coisas de uma forma muito desordenada. Enquanto o melancólico vai pensar demais, vai refletir demais, vai fazer uma organização de agenda e talvez ficar se cobrando o tempo todo que aquela agenda não está perfeita. Então ele vai se organizar para executar. Então como é que eu vou ter uma produtividade de elite se o meu temperamento, né, entre aspas, está sempre me atrapalhando? Nós somos seres humanos, gente, o cérebro é sempre assim. Eu falei isso pra vocês, né? Que o cérebro ele vai querer pegar o caminho mais curto pra executar. Falei isso nos outros episódios. Se você não viu os outros episódios, recomendo que volte pra ver essa temporada toda, que aí vai fazendo mais sentido cada episódio. Então o cérebro ele vai pegar o caminho mais curto pra executar. Então eu vou trabalhar em mim mais questões pra me organizar. Nesse rolê de que identifiquei que meu problema não era que eu tinha TDAH, ou um transtorno de ansiedade. Eu até sou uma pessoa ansiosa de fato, mas aí que tá. Sanguíneos são ansiosos, inclusive. Eu comecei a fazer uma organização muito pessoal, de dar conta das minhas coisas da forma como eu ia fazendo. Então as pessoas começaram a observar que eu fazia várias coisas e dava conta de todas elas, com uma qualidade boa, se não excelente para algumas coisas. Não vou dizer perfeito, porque perfeição não existe. Mas não deixo as coisas capengando. O que eu me proponho a fazer, eu vou fazer bem feito. Então as pessoas começaram a me perguntar: Janile, como é que você faz para se organizar, já que você faz várias coisas? E eu preciso fazer várias coisas para funcionar. Porque é assim que funciona, inclusive, o temperamento sanguíneo, que é que eu falei para vocês. Precisa de novidade, precisa de estímulos, precisa estar envolvido em coisas novas. Então é onde entra o funcionamento do sanguíneo, tá? Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Então esse é o ponto. Será que tá fazendo sentido? Você conseguiu identificar qual é o seu temperamento? Depois fala pra mim no link que tá na descrição, pra gente conversar de repente pelo Instagram, pra vocês me contarem se identificou. Então aí nesse rolê todo,
eu acabei desenvolvendo o método Y, que é justamente o método onde eu faço com que as pessoas entendam suas habilidades intraempreendedoras, aquelas habilidades que estão dentro delas, qual o perfil comportamental delas ou o temperamento, para daí a pessoa entender a melhor forma de se organizar. Claro que eu desenvolvendo meu método, eu desenvolvi um passo a passo, que eu vou contar para vocês já, mas que a ideia é que a pessoa tenha autonomia, para que ela possa fazer sozinha o próprio desenrolar de produtividade, de organização, com base no temperamento dela. Afinal de contas, não é porque eu não me encaixo no que um guru falou que eu não sirvo para nada, que eu não vou conseguir ter sucesso. Por muitos anos eu ouvi as pessoas me dizerem que eu não ia conseguir ter sucesso, porque eu não tinha foco. Mas por quê? Porque na cabeça daquelas pessoas, ter foco era estar fazendo apenas uma coisa, por vez, talvez. Isso é o certo? Para aquela pessoa, para mim não funcionava. E aí, hoje na minha concepção, para mim eu tenho sucesso. Talvez para a concepção daquelas pessoas não. Mas acredito que não, né? Muita gente já me vê nesse lugar. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu poderia ter paralisado ao ouvir essas pessoas. E na verdade eu não paralisei. Eu busquei a minha forma. Eu busquei o meu formato. E aí tem uma coisa importante que mudou muito na minha vida, que é realmente assim, eu sempre me organizei muito aqui dentro da minha cabeça. Dentro de mim. Eu sempre me organizei muito só dentro da minha cabeça. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a me perguntar como é que eu fazia, e, querendo ou não, à medida que as demandas vão aumentando, se organizar apenas dentro da cabeça, chega uma hora que começa a falhar, né? Porque realmente as demandas são muito grandes, a quantidade de compromissos são grandes. Quando você não tem tantos compromissos, organizar na cabeça tá ok. Aí eu comecei a sistematizar esse método para poder mostrar às pessoas. E aí é onde a coisa fluiu. E que hoje eu oriento empreendedores para se tornarem marcas fortes a partir dessa organização de descobrir as habilidades intraempreendedoras e principalmente da própria gestão do tempo. Porque a maior reclamação que eu ouço, inclusive, é a gestão do tempo, que não tem, que falta ou que procrastina e que não sabe como se conduzir para chegar ao sucesso, para que o próprio negócio cresça. Eu percebo que todo mundo tem essa dificuldade, dos que chegam para mim, dos empreendedores, tá? De quem passa por mim sendo aluno, quem participa das minhas palestras, sempre me relatam, assim, tem uma dificuldade em relação ao negócio, quero que falta aumentar as vendas, algo nessa linha, mas no fim a pessoa sempre me relata também que ela tem uma dificuldade enorme de se organizar. Isso acontece com você? Você também tem essa dificuldade? Então, se você tem uma dificuldade de organizar, se liga no que eu desenvolvi, o método Y, que é o seguinte. Vamos lá. Já pega aí um caderninho, canetinha, para vocês anotarem agora, você que está me ouvindo. E veja só. O ponto é o seguinte. O que não te contam? O que nenhum guru te conta, ou quase nenhum, né? Talvez alguém por aí fale, mas eu não conhecia ainda. Quando você vai fazer um planejamento, principalmente em relação a negócio, a gente, ou melhor, enfim, quando a gente vai fazer um planejamento de negócio, a gente tem uma tendência muito grande a apenas pensar no negócio. Ou seja, negócio é vida profissional. E principalmente se você é uma marca pessoal, ou seja, você vende sua mão de obra, seu serviço, você vai pensar só na vida profissional. Então, como se organizar se você só pensa na sua vida profissional? Você tem compromissos, você tem uma vida, você tem pessoas na sua vida que você precisa dar conta dessas pessoas. Você tem a sua própria vida pessoal, você é uma pessoa, você precisa cuidar de você. Diferente de quando a gente vai fazer um planejamento de empresa. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa no planejamento de empresa, a gente vai pensar realmente só nas tarefas que a empresa tem para desempenhar. A gente não vai ficar pensando na tarefa que Joãozinho vai fazer na casa dele. A gente vai pensar na tarefa que Joãozinho vai fazer dentro da empresa. Então, a gente faz planejamento só do negócio. Mas quando a gente é uma marca pessoal, o planejamento do negócio, que você é um negócio, eu sou um negócio, eu sou uma marca pessoal, eu sou um negócio.
eu tenho a minha vida pessoal para incluir também nesse planejamento e a minha vida social. E ainda assim eu vejo, até já vi gente falando sobre levar em consideração a vida pessoal, a vida profissional no planejamento, mas não leva em consideração a vida social. Então você tem que levar em consideração que você tem a sua família para você dar conta, você tem que levar em consideração que você tem os amigos para dar conta. E isso aí são de cunho social. É um pouco da vida pessoal? É, mas quando eu falo de vida pessoal, que aí muita gente se esquece, eu estou falando principalmente de autocuidado. Eu estou falando principalmente de você pensar em coisas que você vai cuidar da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Esses 3 pontos a gente vai lidar com a nossa vida pessoal. Aqui eu não estou falando de vida pessoal no sentido dos amigos, da família. Eu estou falando da sua vida pessoal mesmo, você. Você com você. Então, o seu planejamento ele deve incluir essas rotinas. Se você abrir minha agenda aqui, você vai ver que eu tenho uma sequência de rotinas do que eu vou fazer de vida pessoal. Vou dar um exemplo. É ler um livro, é fazer uma oração, alimentar seu espírito, né? Fazer uma atividade física, um autocuidado, tipo um skincare, uma massagem no cabelo, enfim, inúmeras coisas que você vai fazer que são de cunho pessoal e que ninguém pode fazer por você. Se você não decidir fazer isso, ninguém vai decidir fazer por você. Então, quando você for fazer o seu planejamento, o primeiro passo do método Y, listar todas as suas tarefas de cunho social, profissional e pessoal. O que você tem para fazer sempre na rotina? Todo domingo eu vou almoçar na casa dos meus pais. Isso é uma tarefa da sua rotina. Mas eu vou na casa dos meus pais uma vez por ano. Ok, isso não é rotina, isso não precisa estar na sua lista de tarefas. Mas se todo domingo você está lá, isso faz parte da sua lista de tarefas. Certo? Aí, você vai pensar, tudo que você faz de cunho pessoal, tipo, se você treina, se você lê, se você estuda algo, está fazendo um curso, coisas rotineiras. Vida profissional. Estudo, inclusive, às vezes eu gosto de colocar na vida profissional. Se for um estudo para a sua profissão, é vida profissional. Você está meio que trabalhando ali também, entre aspas, né? É um trabalho esse estudo que você está fazendo, porque esse estudo que vai te ajudar na sua vida profissional, ele vai te ajudar a ser um profissional melhor, obviamente, o que vai te ajudar, inclusive, até a ganhar mais dinheiro futuramente, ou reduzir seu tempo de trabalho. Então, vai ter esse retorno na sua vida profissional, esse estudo. Logo, ele poderia ser considerado dentro da lista de tarefas profissionais. Mas se for um estudo de cunho pessoal, tipo, estou estudando autoconhecimento, beleza, aí é pessoal, tá? Inclusive, você pode até colocar lá na sua listinha de pessoal no seu momento de lazer. E temos também a vida social, né? Que é exatamente isso que eu tô falando. Se você tem uns encontros regulares com pessoas que não são da sua vida profissional, pode colocar lá na lista social. Eu tenho um evento do trabalho para ir. Vida profissional, não confunda. Inclusive é um evento para você fazer networking. Que se você vai para um evento de trabalho, churrasco de trabalho, festa de piscina, confraternização dos colegas de trabalho, Natal, festa de Natal, fim de ano da empresa. Vida profissional, gente. É ambiente de trabalho, a sua forma de se comportar é totalmente diferente de confraternização de fim de ano sua com seus amigos ou sua com sua família. É diferente de como você vai se comportar na festa de confraternização da empresa, tá? Na festa da firma, como a galera fala. Então, preste bem atenção nisso, são cunhos diferentes. Pronto, listou tudo o que você tem para fazer da sua vida em todas essas 3 esferas, vida pessoal, profissional e social. Você vai jogar isso para um planner. Eu diria, inclusive, que antes de qualquer coisa, você tem que ter providenciado um planner. O que é um planner, traduzindo para o português, é um planejador. Esse planejador pode ser uma agenda, uma agendinha, pode ser um aplicativo, pode ser um quadro. Tem gente que gosta de pegar aqueles quadros com dias da semana, cola assim atrás, no escritório, numa parede da casa. Pode ser o que você quiser, tá? Janile, o que você usa? Hoje eu abandonei o
planner de papel, eu fazia meu próprio planner, inclusive quando eu abro as turmas do Método Y, quando eu estou dando aula sobre gestão do tempo, eu sempre disponibilizo os planners digitais que eu criei, que eu desenvolvi para se adaptar ao meu método. Mas hoje eu tenho usado muito como essa questão de viajar bastante, me deslocar muito de um lugar para o outro, eu comecei a usar muito mais intensamente as ferramentas do Google, tá? Por que isso? Eu já usava o planner e a agenda. Hoje eu uso a agenda e o tarefas. Porque a mente do ansioso / sanguíneo, da pessoa sanguínea, é uma mente muito acelerada. Então a pessoa aqui, falando de mim especificamente, minha mente é muito acelerada. Então eu tenho ideias com muita constância. E aí eu nem sempre estou com papel na mão quando eu tenho ideia. Então eu anoto no celular. Quando eu tenho uma ideia, quando eu lembro de uma atividade para fazer, eu abro o aplicativo Google Tarefas e já anoto essa tarefa. Depois, em outro momento, eu vou organizar as tarefas junto com os compromissos que eu coloquei na agenda. Então, por isso, o planner, né? Então, se de repente você pode providenciar o planner antes de fazer sua lista de tarefas. Então, a minha lista de tarefas é feita no aplicativo Tarefas. Tem pessoas, inclusive, que usam o Trello. Também é bem interessante o Trello, aplicativo, tá? Tem gente que usa o Notes, falando de coisas digitais. Ou então, realmente, vai usar coisas offline aí. O que for mais fácil para você se organizar. Você tem que arranjar um planner que seja aquele planner que você não vai se sabotar. Tem que ser aquele que é o mais fácil de você anotar tudo que você tem para fazer, as suas tarefas. Preste bem atenção nisso. Ah, Janile, eu vou pegar um planner de papel e aí nunca lembro de levar ele, largo ele em casa, esqueço. Não vai funcionar. Ah, vou usar o aplicativo, mas você não liga de carregar o celular, você não gosta de mexer, teve a ideia, tenho isso para fazer, não anota, já perdeu. Você já tá deixando de ser produtivo aí também, porque você vai fazer com que seu cérebro gaste mais esforço para lembrar o que você tinha para fazer. Se você lembrou agora e anotou, não importa onde, vai ser mais fácil para você. Você vai gastar menos energia cerebral para saber o que você tem para organizar, né? Então, uma vez que tem o planner, fez a lista, você vai olhar o que você vai priorizar. E aí você pode fazer até uma lista assim, sei lá, eu tenho 20 tarefas, de 1 a 20, qual é a mais urgente? A número 1. Pronto, aí a número 1 é a mais urgente. Aí você pode colocar números de acordo com a prioridade que você tem para executar. Ai, Janile, tudo é urgente, tudo é para amanhã. Faça o quê? Bom, se tudo é para amanhã, mesmo que seja tudo para amanhã, de 1 a 5 aí tem graus de prioridade, de urgência. Então você pode colocar aí 5 é extremamente urgente, tem que fazer urgente agora. É para daqui a 30 minutos. Então, beleza, é urgente. Ah, mas é para amanhã ainda. Bom, aí você vai colocando o peso, é como se fosse um peso, né? Como numa nota que a gente atribui pesos maiores, você pode colocar dessa maneira. Você também pode observar se tem tarefas muito urgentes que você não pode dar. Se essas tarefas urgentes você não pode delegar para alguém. Tem alguém que possa executar essa tarefa para você, já que é tão urgente? Delega. Não é tão urgente, mas eu sei que eu posso passar para alguém. Exclui. Passa para essa outra pessoa fazer. Exclui da sua lista, tá? Não fica acumulando tarefas aí que você não vai dar conta de tudo. Por fim, gente, à medida que você colocou a prioridade, já delegou aí, cria o checklist. Você vai criar o checklist por dia, ou por semana, ou por turno, depende de como você trabalha. Eu tenho a lista de tarefas infinitas para fazer, infinitas que eu falo assim, não tem data, não tem prazo, não tem relevância assim de peso, tem tarefas a serem executadas. E aí toda semana, ou domingo de noite, ou segunda de manhã, eu vou organizando em qual dia da semana eu vou fazer aquela tarefa, aí eu faço só da semana. Qual dia da semana eu vou fazer aquela tarefa e em qual horário. Assim eu sei o tempo que eu vou levar para fazer aquela tarefa. E aí eu vejo bonitinho assim minha agenda por dia, eu consigo fazer tal coisa. Aí se alguém me liga, Janile, quero marcar reunião para hoje à tarde. Aí eu já vou olhar minha agenda, né? Pô, hoje eu não tenho horário, porque minhas tarefas estão lá bonitinhas, encaixadas. Aí eu jogo a pessoa para o próximo dia que eu teria livre ali. Se for muito urgente, aí obviamente eu marco essa reunião e tento reorganizar minhas tarefas em outro horário. Aí é onde eu vou me organizando para atender as demandas da vida pessoal, profissional e social. Sempre com equilíbrio. E principalmente lembrando de cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, a Janile profissional não vai funcionar. Então,
tem que ter as atividades de todas as esferas, tá? Pensem sempre nisso, tentem organizar e, obviamente, se tiver dúvidas, me chame, fala comigo no direct do Instagram, @JanelleRodrigues, e a gente pode bater um papo melhor sobre isso. Agora eu quero que vocês façam esse exercício sobre arranjar o seu plano, me conta qual foi o plano que você arranjou, eu vou adorar saber qual foi o plano que você escolheu para você. Faz a lista de tarefas, organiza aí por prioridade, arruma na sua agenda por dia. Por dia eu acho mais fácil, tá? Então vou deixar até essa dica. Cada dia você faz um. No fim do dia você faz o do dia seguinte. No dia seguinte você faz do outro dia. E assim vai funcionando, tá? Então essa é uma maneira de você organizar mais facilmente e principalmente seja realista. Não vai colocar que você vai ter uma reunião 30 minutos. Se você sabe que a reunião teria em média 30 minutos, deixe espaço na sua agenda para 1 hora. Porque essa reunião pode não durar 30 minutos, essa reunião pode se estender. Então seja muito realista com o seu tempo, tá? Não fique inventando aí que vai durar menos tempo do que você acha que vai, porque tem tarefa demais para fazer e acabar não dando conta. Porque é muito melhor você fazer poucas coisas, botar poucas coisas na sua lista e concluir todas elas, seu cérebro vai liberar vários hormônios da felicidade porque você concluiu sua lista inteira, do que você colocar muitas atividades, não dar conta e você ficar frustrada. Tá? Então esse é um excelente exercício para vocês começarem. Coloca pouca atividade, aí se você concluiu tudo, tá cedo, não terminou o expediente, você puxa uma atividade do dia seguinte para fazer. Ou você olha lá a sua lista de atividades, que estão sem dias e horários ainda, para você executar. E uma atividade que caiba naquele tempo que você ainda tem para o seu expediente, obviamente, né? Ou o seu expediente de trabalho mesmo, ou dentro de casa antes de trabalhar, ou depois que chega do trabalho. E aí isso vai funcionando melhor e se adaptando principalmente ao seu temperamento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E gratidão por vocês assistirem até o final. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!